Joyce, naquele evento lá em São Paulo, onde você lançou a série que você prometeu para o dia 27, pintou um assunto que deixou todo mundo um pouco perplexo, inclusive o prefeito, né? Falou, nossa, eu não sabia disso. Quando eu te perguntei se você, da sua infância, tal, da tua vida, você falou que tinha sido muito pobre, e eu te perguntei pobre quanto. Lembra disso? Eu lembro. Você lembra da tua resposta? Lembro. Qual foi? Pobre de passar fome. E aí, eu até brinquei, falei, mas pô, você não tem cara de quem passou fome, né? Você tem cara de dondoca, de filhinha de família rica, etc. Você pode falar um pouquinho disso? Que história é essa, para a gente saber um pouco mais disso? Não gosto de falar desse assunto. É um assunto que ficou durante anos e anos no passado e que, para mim, hoje é mais ou menos como se fosse um filme ruim que eu assisti, que eu me lembro, mas que eu não gosto de trazer comigo. Tanto que ninguém sabe dessa história, ninguém conhece essa história, a não ser eu que vivi, meus pais, né, os poucos parentes que estavam do lado, meus irmãos, um dos irmãos de ouvir falar e o outro de passar essa situação comigo, mas eu fui muito pobre, morei no interior do Paraná, tive uma infância... Quando você pensa assim, tudo de ruim que pode acontecer na vida de uma criança, tudo de ruim aconteceu na minha vida. E eu me lembro de uma cena que é a que mais me marca em relação a essa coisa de não ter o que comer, né, em casa. Eu morava numa casinha de madeira com a minha mãe, porque meu pai cada hora estava num lugar, é uma história complicada que também está no passado. E a gente estava, meu pai não estava lá, minha mãe não tinha emprego e estava sobrevivendo quando conseguia fazer alguma diária na casa de algum parente, porque ela tinha 2 crianças pequenas. Eu, com 5 para 6 anos, e a minha irmã, que é 3 anos mais nova. Então ela não tinha onde se escorar, não tinha quem ajudar. E a gente estava sobrevivendo com o que tinha no quintal dessa casa. Só que as raízes plantadas no quintal começaram a me fazer mal e a me dar congestão. Então eu não conseguia comer mais aquilo. Não tinha. O que era, você lembra? Era raízes parecidas com cará, né? Com mandioca, um parente, né? Um tubérculo, uma raiz. E eu comecei a passar mal e ter dor de estômago. E eu comecei a chorar, porque eu chorava porque eu tinha fome. E eu chorava porque não conseguia comer aquilo, né? E aí minha mãe entrou em desespero. Eu me lembro da minha mãe extremamente desesperada mesmo, chorando, sem saber o que fazer. E minha mãe tinha muita vergonha. Claro, ela tinha vergonha de pedir ajuda para qualquer pessoa. Ela tinha vergonha de pedir ajuda para os meus avós, que também eram pobres, mas ela sabia que meu avô ia dizer, olha, você casou errado, você escolheu, você... E ela também não queria preocupar ninguém, mas ela engoliu o orgulho, foi até a casa de uma tia, eu me lembro, eu estava junto, essa tia chama-se Helena, ela está viva. E essa minha tia, que é cunhada da minha mãe, emprestou, fez um cheque, emprestou para ela um dinheiro para ela ir ao supermercado. E eu me lembro depois disso que a gente foi num supermercado local do interior e minha mãe disse assim, vocês podem pegar tudo. Hoje vocês podem pegar tudo. E você lembra o que você pegou? tudo que eu não comia. Bolacha, iogurte, chocolate. Não era muita coisa, não era nada muito luxuoso, mas para mim era, ainda mais depois daquele período, eu era criança. Minha mãe sempre se preocupou com isso. Na Páscoa daquele ano, a minha mãe vendeu a única coisa que ela tinha, que era a aliança do casamento dela, para comprar os ovos de chocolate, eu me lembro. Comprou coisinha pouca, assim, porque era uma aliancinha muito fininha. O que exatamente você lembra? Porque 5 para 6 anos tem que ter uma emoção muito forte para lembrar, né? Eu não me lembro de muita coisa, assim, porque eu quis esquecer muita coisa. E eu consegui. Tem muita coisa que ficou no passado e que eu realmente preciso fazer uma força gigantesca para lembrar. Mas
Eu me lembro da história da Páscoa, porque a minha mãe tinha essa aliança, era uma aliança fininha. Eu nem sei se era de ouro ou não era de ouro, não sei. Eu era criança, eu lembro que ela tinha aliança. E eu me lembro dela contando para uma prima que ela ia vender a aliança para comprar os ovinhos de Páscoa para mim e para minha irmã. O meu irmão não tinha nascido ainda. E ela vendeu. E na Páscoa, fez toda aquela coisa de esconder os ovinhos, tal, né? Coisa de criança. E eu achei um pacotinho, era um pacotinho marronzinho pequeno, assim, daqueles pacotinhos de pão, né? De papel reciclável, que tinha alguns ovinhos, assim, pequenininhos. Deve ter sido aquela coisa de ter comprado no barzinho da esquina, assim. Mas eu encontrei com uma alegria aqueles ovinhos de Páscoa. Então, assim, nessa... não sei se posso dizer tragédia, tinha esses pontos de felicidade. Então eu me lembro com muito carinho. Depois disso, minha mãe recontou essa história muitas vezes, porque eu vi minha mãe sofrer, assim como eu vi poucas pessoas sofrendo na vida. Então eu vi ela chorar, como eu vi poucas pessoas chorarem na vida. Então ela pôde recontar essa história algumas vezes, e eu pude reviver essa história algumas vezes. Mas a maioria dessas histórias estão debaixo de um tapete, e eu só me lembro quando preciso falar delas, ou como agora. Eu nem gosto de falar disso, meu Deus do céu. Eu nem gosto de falar disso. Bom, nós queremos conhecer mais a Joyce e hoje conseguimos um pouquinho. No próximo capítulo tem mais, né? E tem mais coisas.